Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna, e tenho usado esse canal aqui no YouTube para compartilhar com os irmãos em Cristo e amigos mensagens da Palavra de Deus, que nos tragam conforto, consolo e instrução nesses tempos de pandemia. Hoje nós queremos falar sobre o seguinte assunto: fé, quantidade ou qualidade? E gostaríamos de ler como base para esta palavra o texto que está em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20, que diz o seguinte: Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Esta passagem ela precisa ser complementada com a mesma narrativa do mesmo evento que nós temos em Marcos, no Evangelho de Marcos, onde há um outro detalhe que Marcos acrescenta à narrativa de Mateus, não é? Diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Essa passagem, este evento, não é? Aconteceu depois daquele grande evento da transfiguração de Jesus no monte, diante dos seus discípulos Pedro, João e Tiago, apenas três, que ele tinha convidado para subir ao monte com ele, para orarem, e ali Jesus foi completamente transformado, transfigurado. Diz a palavra que o rosto dele resplandecia como o sol e as suas vestes estavam brancas como a luz. E então eles tiveram aquela visão maravilhosa de Jesus. Diz o evangelista Lucas que no dia seguinte eles desceram do monte para onde estavam os 9 discípulos restantes, e ali então eles se depararam com esta cena de um pai com um menino. Ele tinha trazido o seu menino endemoniado, tristemente endemoniado, para aqueles 9 discípulos o curarem, o libertarem daqueles demônios. E, infelizmente, isso não tinha acontecido. Então, aqui nós temos o vale da incredulidade em contraste com o monte da transfiguração. Não é?
E Jesus, então, repreendeu os seus discípulos quando eles perguntaram: mas por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus diz: por causa da pequenez da sua fé, porque a sua fé é muito pequena. E em seguida Jesus fala que se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam até mesmo dizer para um monte se transportar de um lugar para outro, e completa: nada seria impossível para vocês. Então, vamos dizer assim, parece bem lógico, e eu já ouvi muitos pregadores usarem essa passagem para falar de quantidade de fé. Mas será que realmente Jesus está falando aqui de quantidade ou de qualidade? Então vejamos algumas coisas que essa passagem nos ensina, usando evidentemente aquela parte do Evangelho de Marcos que nos ajuda a entender melhor o evento, não é? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a verdadeira fé não é limitada pela dúvida. A verdadeira fé não pergunta a Jesus se ele pode, apenas crê. Né? Apenas crê. Nós temos várias passagens nos evangelhos, né, em que fica bem enfatizado isso, né, que não pode haver dúvida no coração. O que pode haver, o que precisa haver, melhor dizendo, é fé. Houve uma certa ocasião 2 cegos que foram seguindo Jesus pelas ruas da cidade até chegar à casa onde Jesus estava, e entraram naquela casa, né, e eles pediam que Jesus os curasse da cegueira. Eram 2 cegos. Então Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram: nós cremos. Não é? Uma outra passagem que um leproso disse para Jesus: se quiseres, tu bem podes curar-me. E Jesus disse: eu quero, então seja curado. E quantas vezes também nós encontramos outras passagens em que Jesus diz: a tua fé te salvou. Por exemplo, aquela mulher que tinha uma hemorragia durante 12 anos e veio e ela pensou assim: se eu tocar nas vestes de Jesus, mesmo que seja por trás dele, e realmente ela tinha um problema com isso, porque uma mulher que tivesse um fluxo de sangue no seu corpo era considerada imunda. Então ela tinha que fazer uma coisa que não fosse muito percebida. Foi no meio de uma multidão, mas Jesus sentiu que tinha saído o poder dele para curar aquela mulher. E Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Não é? Então a fé verdadeira, ela não pergunta se Jesus pode, ela crê. Não é? Foi que Jesus disse para o chefe da sinagoga, Jairo: não tenha medo. Disseram para ele: o senhor, Jairo, você pode deixar de incomodar Jesus, porque a sua filha já morreu. E Jesus então responde para ele: não tenha medo, apenas creia. Não pergunte se Jesus pode, apenas creia. A verdadeira fé, também é outra verdade que nós aprendemos aqui, ela não é medida por quanto você crê. Não é? O que importa não é quanto você crê, mas como você crê. Mas alguém pode argumentar: mas Jesus não está falando aí de fé do tamanho de um grão de mostarda, então não está falando de tamanho? Mas justamente pelo fato dele usar essa figura
da menor de todas as sementes, naquela época era conhecida como a menor de todas as sementes. E em outra ocasião Jesus disse que o reino de Deus justamente tinha esse efeito poderoso, né, de ser com um grão de mostarda que, plantado, produzia uma árvore poderosa. Né? Então, justamente Jesus usa a menor de todas as sementes como figura para dizer que o importante não é o tamanho da sua fé. Então, frequentemente nós sabemos de pessoas que exaltam, né, a fé de uma pessoa, né, como se a fé fosse espetáculo que fosse comemorado com fogos de artifício, mas a verdadeira fé é aquela que é medida por como você crê, não por quanto você crê. Então, aquele homem fala com Jesus: ó Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, completa aquilo que falta em mim para crer. Mas eu creio. Como você crê? Aquela mulher cirofenícia que teve a sua filha libertada do demônio, ela foi andando atrás de Jesus e Jesus foi dando respostas evasivas para ela. Não é? Finalmente Jesus disse: não é bom tomar o pão dos cachorrinhos, o pão dos filhos, né, e dar aos cachorrinhos. E ela disse: mas os cachorrinhos comem a migalha que cai da mesa. Então, isso evidencia, Jesus responde para ela, né? Grande é a tua fé, porque Jesus disse, a mulher disse, uma pequena migalha do seu poder é suficiente para curar minha filha. Então, não é quanto você crê, mas como você crê. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que a verdadeira fé ela não é medida pelos desafios que ela enfrenta. Vejam só que Jesus usa a figura do monte. Essa era uma maneira proverbial dos palestinos se expressarem. Né? E até hoje nós temos essa expressão proverbial na nossa língua, que diz assim: a fé remove montanhas. Então, é uma maneira figurada de dizer que grandes desafios, grandes obstáculos, grandes problemas têm que ser vencidos pela fé. O apóstolo João diz na sua primeira carta: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Uma expressão que se popularizou aí, ela é uma expressão meio desajeitada. Ela diz mais ou menos o seguinte: não apresente a Deus o tamanho do seu problema, mas apresente ao seu problema o tamanho do seu Deus. Eu disse, é um pouco desajeitada essa expressão, mas o significado é que Deus é muito maior do que os nossos problemas, do que qualquer um de nossos problemas, e qualquer um dos nossos desafios. Então, não é importante o seu desafio, é importante o seu Deus. O autor aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele tem um capítulo falando só de fé. Fala lá de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Sara, fala de José, e enfim, fala dos grandes heróis da fé do passado. E
são figuras que ilustram o que ele quer dizer, porque na verdade o que ele quer dizer é o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou, dito em outras palavras, sem fé é impossível ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Você não pode se relacionar com Deus de maneira correta se você não crer nele. Aliás, o versículo que estamos citando, ele completa: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que creia que Deus existe e que Deus recompensa a todos os que nele creem, os que o buscam. Então, mas esta fé não pode ser uma fé que duvida. Não pergunta a Deus se ele pode, mas afirma para Deus: eu creio. Essa fé também não precisa ser uma grande fé no sentido de quantidade, de tamanho, mas precisa ser uma grande fé no sentido de qualidade. Quer dizer, não importa o quanto você crê, mas como você crê. A verdadeira fé também, né, é aquela que diz para o seu problema que Deus é maior do que ele. Quer dizer, aquele que crê que Deus é maior, Deus que está em nós, é maior do que aquele que está no mundo, é maior do que os nossos desafios. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se relacionar com Deus. Mas não a fé que representa meramente quantidade, mas a fé que representa verdadeira qualidade. Que Deus nos abençoe.